Quero agradecer ao patrocínio sem a qual a gente não teria condição de manter esse evento. Patrocínio Supermercado São Cristóvão do Carlão, Aqui Barato Confecções, Daniela Presente, Casa de Ração Agrobel, Paulo Lavacarno Bonafé, Grupo Águia Segurança Privada e Borracharia Deus é Fiel. Nossos agradecimentos a eles e a todos que estão aqui, né? O que nessa noite nós queremos passar é que desde o ventre de nossa mãe nós já somos um vencedores. Senão outro estaria em nosso lugar aqui, não é real? Então observa aquela capacidade nossa de vencer, sabe? E de acordo com pesquisa, o caminho, o percurso, de acordo com grandes homens, sabe, que eu considero, leio alguns livros, o percurso que esses genes de vida percorre, esse espermatozoide até chegar no óvulo, equivale 2 vezes daqui lá na Lua, né? Então você observa bem que vencimento que a gente tem desde o nosso nascimento para começar a nossa existência. E é isso que nós temos que vir, porque a criança, quando ela quer nascer, ela se esperneia e nada pode segurar ela, porque ela foi uma vencedora e nada ficou no caminho dela desde a sua existência. Então o que nós temos que aprender com isso? Aprender que nós criamos coisas também, nós somos vencedores. A criança, quando vem com a mente limpa, como diz o nosso amigo palestrante, o Aparecido Ferrinho, nós vemos com a nossa mente branca. Então o que acontece? A criança nós começamos a escrever no subconsciente da criança, os pais começam a escrever no subconsciente daquela criança o que ela vai ser no futuro. E o que aquela criança vai ser, a personalidade dela também voga muito nos professores, coleguinhas que estão com ela. Então eles começam a aprender muitas coisas, mas não domínio daquilo que serve, porque ainda a razão não está formada na criança. A razão começa a ser formada depois dos 7 anos, começa a ter alguma luz de razão ali, de saber o que é certo e errado. Mas na fase da inocência da criança, o que vai jogando no subconsciente daquela criança, vai escrevendo. E por isso que a criança não tem consciência, quando brigam uma com a outra, logo já estão abraçando, né? Porque não tem alguma razão para acusar aquilo. Mas o que a gente tem que falar é sobre a formação do pensamento dessa criança. Que mundo nós estamos vivendo? Esses paradigmas que nós vamos aprendendo desde criança, nós que somos adultos, que a coisa está ruim, a coisa está feia, e aí vai, né? Por muitas coisas difíceis na vida, e nós começamos a criar aquele paradigma. Existe um potencial em nós, de nós conquistar as coisas, de nós ser vencedores e conquistar o nosso objetivo. Você conquistou o seu objetivo para a sua existência. E por que nós perdemos isso no decorrer das épocas? Muitas informações, é isso que a gente tem que entender, porque dentro da nossa mente existe a nossa consciência, existe a ideia que é criada em nós para resolvermos problemas. Então essa ideia que nós criamos dentro de nós são para o nosso próprio benefício psíquico, que é da nossa mente. Mas o que nós absorvemos, as informações que é o interessante, as informações que nós assimilamos dentro e as informações que nós mesmos criamos para falar. Então, há algo muito bom que a gente observando, o próprio mestre, um dos maiores mestres que pisou nesse mundo, chamado Jesus Cristo, ele disse: olhai, orai e vigiai para que não entre em tentação, certo? Então onde que vem essas tentações? A tentação, eu chego a falar, como a gente estava falando de depressão, essas coisas, então eu posso até dizer assim, que o mestre disse assim: olhai, orai e vigiai para que não entre em depressão. Porque o que é uma depressão ou alguma coisa que fica perturbando a nossa mente? É uma tentação. Então como nós vamos vencer? O que são os sintomas da depressão na nossa vida? Insônia é uma delas, palpitação, ataque cardíaco, irritabilidade,
ou excesso, sabe? Pessoa que come bastante, pode ser um sintomas da depressão, tristeza. Na verdade, a depressão é uma tristeza profunda. Mas como isso é gravado na mente daquela pessoa que sofre tal dano? Por exemplo, eu vou usar o Jurandir também. Posso? Faz favor. Vamos supor que aqui está um pai de família, certo? Pai de família. Aí chega um filho que só dá desgosto para o pai, certo? O filho, ô pai, eu vou até ali, tal. Saiu. Daqui 3 dias ele volta. O que está se passando na cabeça daquele pai? Olha que interessante a gente pensar, porque pode ser que aquele filho, ele pensou no seu interesse, mas só que, e o pai? Não sabe o que está passando com o filho. E então ele fica o quê? Ele criando um pensamento: será que ele está bem? Será que aconteceu alguma coisa? Será isso? Será aquilo? Será? E começa a acarretar uma série de coisas. De repente olha o noticiário na TV, ou o filho, aí fica mais acarretado. E o que vai acontecer com o mental desse pai de família? Ele fica vivenciando aquela cena dentro de si. Então ele começa a se comprimir, ele esquece do mundo de fora e fica com aquele pensamento negativo dentro de si, e por fim começa já a estabelecer o início de uma depressão. Não é isso? Outro fato também, aquele pai, que chegou aqui, o filho, depois de 3 dias, ele fala assim: qual que será a resposta dele? Irritabilidade, não é isso? Vai se irritar com o filho, é um dos sintomas também da depressão. Vai ficar irritado com aquele filho. O que você faria? A primeira impressão seria corrigir, né? Chegar a dar uma dura nele. Isso. Aí? Que é o desabafo, porque ele ficou traumatizado com a ausência. Exato. Ouvindo notícias terríveis pela televisão. De repente o filho está na balada e, pô, meu filho deve estar no meio. Isso que é o interessante, porque às vezes, obrigado, Jandir, pela presença, porque às vezes eu falei de um filho, mas tem muitos outros fatores que nós devemos pensar, sobre patrão e empregados, né? E assim vai. Agora, uma coisa interessante, o desabafo. Todas as pessoas têm alguns sintomas, ou uma leve sintomas, todos eles. Insônia, quem não tem? Quem que hoje não ficou irritado com alguma coisa? Quem que não ficou tenso? E aí vai, sabe? Então são pequenos sintomas que, se a gente deixar crescer, a gente cai numa depressão. Fobia, medo, e aí vai, medo. E só que tem uma coisa: quando essas pessoas estão com a cabeça muito cheia, ela sempre vai procurar uma pessoa para desabafar, não é isso? Quem aqui já não tem algum problema, de repente está preso ali, de repente chega um colega lá, né, César? Olha o César lá, vem cá, César, e aí como que tá? Rapaz, a coisa não tá boa. E aí, né César, a gente vai, já começa a desabafar, mas isso é bom que desabafa, porque aquela pressão está ali dentro da cabeça. Mas tem um porém. Será que o César está preparado para receber a minha descarga emocional? É aí que nós vamos entrar. Aqui é um preparamento para todos nós estarmos preparados quando nós saímos dessa porta aqui, terminar o evento, para nós estarmos preparados. Porque vão existir pessoas, marido, vão conversar com a sua esposa e vão desabafar toda a carga dele. Como que eu faço então para mim não me contaminar com aquela carga negativa? E aí que está, né, o porém. É tão simples. É só você deixar ela desabafar, mas não compartilhar aquele sentimento contigo. Não ter a empatia daquele sentimento. Porque isso que é terrível. As pessoas estão vivendo empatia de pessoas tão negativas, tão carregadas, que não conseguem depois se libertar desses sentimentos. E aí vem aquele
muito obrigado pela presença também, né, da Casa de Recuperação que está aqui conosco, né? Os nossos pastores ali, tudo. Muito obrigado. E é isso daí que o próprio Jesus disse: olhar e orar e vigiar para que não entre em tentação. Então, quando essas pessoas vêm descarregar essas palavras em nós, nós temos que estar apto e preparado para nós não se contaminar com aquele problema. Outro exemplo que a gente vai dizer: depois que aquela pessoa descarregou aquele problema para uma mente que não está preparada, que não sabe rejeitar aquele sentimento dele, falar não, isso eu não quero, tal. Enquanto a pessoa fala, você muda o foco, entendeu? Essa é mudar o foco. A pessoa está falando, está desabafando, mas não dê nenhum valor àquelas reclamações, àquelas frustrações. Muda o foco da sua mente. E buscando uma solução de palavra de conforto, sem se contaminar, sem ter aquela empatia. Porque quando a pessoa tem uma empatia por aquele sentimento, o que acontece? Automaticamente a pessoa vai descarregar, a pessoa vai se aliviar um pouco, mas aquele que escutou, mas fica tão para baixo que não consegue depois resolver, porque ele já tem problema dele e pegou outro problema ali e assimilou. E é isso que nós estamos explicando, fazendo vencedores dos próprios sintomas psicossomáticos. Isso existe. É muito fácil, muitos por isso que estão procurando igrejas, casa de recuperação, sobre hábitos. O hábito é provocado pela ansiedade. Todos os vícios são provocados através da ansiedade, que é um dos sintomas da depressão. E é isso que a gente tem que observar, porque a igreja ajuda enquanto está ali. Enquanto está ali, o preletor, né, da igreja, os pastores, o padre, assim por diante, está tudo bem. Mas quando sai dali, o nosso dia a dia que nós devemos ver. Isso é na nossa casa, no nosso trabalho. Vai ter colega de trabalho querer falar coisas negativas, porque ele quer descarregar de todo jeito, ele quer se libertar daquilo. E uma pessoa, quando entra num estado assim que quer se libertar, é até bom que ele se liberte, mas para uma pessoa preparada. Então que nessa noite, quando uma pessoa chegar e reclamando, vou dar outro exemplo. Eu ouvi uma história, vou contar uma história para vocês interessante. O que é o pensamento humano? Eu li uma história de um homem que estava viajando, o seu carro, seu pneu furou. E olha como que é a criatividade do pensamento, como que faz a pessoa pensar errado. E aí ele observou, abriu lá e não achou o porta-mala, não achou o macaco. Ali viu uma casa próxima. O primeiro pensamento dele: puxa vida, vou ver se ele tem ali algum macaco que troque o pneu. E depois que aconteceu, depois que ele trocou o pneu, aí ele falou assim: eu vou chegar mais próximo. Aí veio outro pensamento e falou assim: mas se ele não tiver? Olha só, já começou um conflito interno dele. Veio outro pensamento que falou: mas se ele não tiver? Ah, mas não custa nada tentar. Você pode observar que tem sempre uma voz positiva e outra negativa, logo em seguida. Só que quando veio a resposta de solução, aquela ideia para ir naquela casa, resolver o problema dele, aquele acúmulo de ideias negativas que ele pegou de outro, que já estava registrado no seu inconsciente, começou a confrontar com aquela solução do momento. Então houve um confronto dentro daquele mental. Então ele foi caminhando, mas se ele cobrar, eu tenho dinheiro aqui, eu pago. Então sempre começou aquele confronto interno. E foi aumentando. Mas se ele pedir 200, é o que eu tenho no bolso, eu pago. E se pedir 500? Aí eu não sei. E chegando perto ali, começou a bater palma. E quando bateu palma, aquele excesso de pensamento acumulado negativo que ele apanhou de outro, de fora para dentro, falou mais alto nele.
E quando a pessoa abriu a porta, aquela pessoa que precisava daquele macaco falou assim: eu não quero seu macaco, nada. Você entendeu? Ele vivenciou um pensamento que estava acumulado dele de negativo, tal, e assim, para trocar aquele pneu existia uma solução, e o rapaz tinha aquela ferramenta. Só que a pessoa deu mais atenção, a humanidade está dando mais atenção para as frustrações vividas do dia a dia do que a realidade divina que existe nela. E é esse foco que nós temos que mudar. Olhar para dentro e criar solução dentro de nós para resolvermos os problemas do lado de fora. Não pegar os problemas do lado de fora e jogar aqui dentro para resolvê-los. Isso é impossível. Por isso que se nós temos alguma dificuldade no mundo de fora, deixa isso do lado de fora. Mas o nosso estado emocional tem que estar em paz. E é por isso que eu amo esse mestre chamado Jesus Cristo, o melhor mestre de todos, que ele diz assim: a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. No mundo nós teremos aflições. Ele disse essas coisas. Ele disse, o grande mestre disse. Então, se no mundo nós temos aflição, então melhor é ficar no reino que está aqui dentro, o reino dele que está aqui, o reino das emoções. Ele disse que traria paz em nós. Então vamos viver uma paz interior, deixar os problemas físicos para o estado físico, e o problema emocional e espiritual para o lado emocional. Mas aí as pessoas pegam os problemas do físico e jogam no mundo espiritual, e não tem isso. O que é nascido carne é carne, o que é mental, o que é espírito. Então não pode trocar as coisas. Isso é uma realidade que nós temos que entender e aprender a viver. Eu tenho mais algo a dizer, que todos nós aqui temos que ter essa criatividade dentro de nós para resolvermos o problema. Isso existe. Por quê? É diferente de uma pessoa que está em depressão, que se isola do mundo, e é diferente daquela pessoa que se isola para uma grande meditação. Os dois estão solitários. Vocês já perceberam? Os dois estão solitários, só que um está perturbado. Só que o outro está sentindo paz, está sendo iluminado com aquelas ideias. Mas os dois estão só. Qual a diferença dos dois? É que ele esvazia o problema que é de fora, deixa do lado de fora, e busca viver uma paz interior. E o outro faz o inverso. Ele pega o problema do lado de fora e joga aqui dentro para tentar resolvê-lo. Aí não dá. Aí a pessoa vai se frustrar cada vez mais, porque é impossível resolver algum problema do lado de dentro. Os problemas do físico têm que ser resolvidos do lado de fora. Agora os problemas psíquicos, forma de pensar errada, tem que ser resolvido dentro de nós. E aí nós damos a ferramenta, mas quem tem que trabalhar são todos vocês. Todos nós temos que trabalhar o nosso mental. Beleza, pessoal?